Cara, dá só uma olhada nisso. Acabou de soar o alarme do meu indicador de pivôs. E como apareceu uma seta verde no gráfico, significa que nós tivemos um rompimento de pivô a favor da tendência ideal. Então eu vou comprar a mercado. O meu stop vai ficar nessa linha vermelha e o meu alvo nessa linha verde. Risco retorno de 1 para 2. Alvo 2 vezes maior que o stop. E olha só, o alvo foi atingido. Mas digamos que você priorize uma alta taxa de acerto, assim como eu. Então eu clico 2 vezes no indicador e mudo o risco retorno. Agora percebe, o alvo é 2 vezes menor que o stop. Beleza, cara, um novo rompimento de pivô de alta e eu vou comprar. Stop na linha vermelha, alvo na linha verde. Alvo atingido novamente. Mas digamos que eu não goste de utilizar stops fixos. Eu prefiro então um stop móvel. Tranquilo, cara. Então eu clico 2 vezes no indicador, desligo o alvo e o stop fixo e ligo o stop móvel. Pronto, novo rompimento de alta. Eu vou comprar. E agora é só ir acompanhando o stop móvel. Esse, cara, é o indicador Pio Pivôs Pro. Ele marca automaticamente os rompimentos de pivô a favor da tendência dominante. Setas de alta só aparecem quando o contexto é de alta. Setas de baixa só aparecem quando o contexto é de baixa. Gráfico limpo, sinais objetivos sem precisar de interpretação manual da tendência. Os alvos fixos se adaptam ao seu perfil operacional e ao seu gerenciamento de risco. E hoje, cara, eu vou te mostrar como funciona tanto a versão gratuita como também a versão Pro desse indicador. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e vem comigo, cara. Como baixar o Pio Pivôs? Cara, venha na descrição desse vídeo e clique nesse primeiro link. Você será direcionado para essa página e aqui você deverá preencher o seu nome, seu e-mail e o seu número de WhatsApp. Depois clique em Quero os indicadores gratuitos do Pio. Você virá para o meu grupo e aqui você deverá clicar em Join Channel. E será que dentro do grupo que você vai encontrar o indicador Pio Pivôs para você estar baixando. E após você baixar o indicador Pio Pivôs, você salva no seu computador e ao salvar em seu computador, você abre o Profit Chart e aqui você deverá clicar em Estratégias, depois Importar/Exportar Estratégias, clique nesta pasta, vá até a pasta onde você salvou o indicador Pio Pivôs gratuito, clique 2 vezes nesse indicador, em seguida você deverá clicar para o lado e depois clique em Importar, deverá aparecer para você estratégias importadas com sucesso. Feito isso, você deverá vir em indicadores, mais indicadores. Aqui você pesquisa por pivôs, já vai aparecer para você, olha, Pio Pivôs gratuito. Você então insere no gráfico, clique em OK e aqui estará o indicador Pio Pivôs versão gratuita no seu gráfico, tá beleza? Como funciona o Pio Pivôs? Cara, a gente sabe que todo movimento de tendência é feito por pivôs, topos e fundos que o preço rompe para continuar subindo ou continuar caindo. O problema é que a maioria dos traders marca esses rompimentos de pivôs manualmente na base do achismo, ou seja, eles marcam os pivôs onde eles acham que é o local certo. Então por isso eu decidi trazer esse indicador para o Profit Chart no intuito de enxergarmos rompimentos de pivôs de forma clara e objetiva no gráfico. Quando temos setas verdes, significa que um pivô de alta foi rompido. Quando temos setas vermelhas, significa que um pivô de baixa foi rompido. Tendo essas informações, cara, fica muito mais simples de desenvolvermos uma estratégia. Por exemplo, esse é o mini índice no tempo gráfico de 5 minutos. Nós poderíamos desenvolver uma estratégia utilizando o Pio Pivôs gratuito junto com 3 médias móveis. Então você colocaria uma média móvel, por exemplo, de 8 períodos, outra média móvel de 17 períodos e uma última média móvel de 34 períodos. Depois disso, você pode configurá-las da seguinte maneira. A média móvel de 34 períodos, você coloca ela exponencial com deslocamento D1 e na aparência você pode colocar a cor amarela. 17 períodos exponencial, deslocamento D1, na aparência você pode colocar a cor vermelha. E a última média móvel, ela pode ficar na cor verde mesmo, porém exponencial com deslocamento D1. E aí, cara, você poderia desenvolver uma estratégia da seguinte maneira. Quando as 3 médias estiverem cruzadas para baixo, como é o caso aqui, olha, nós temos verde, vermelho e amarelo. Quando você encontrar as médias nessa sequência aqui, olha, cruzadas para baixo, nós poderíamos considerar tendência de baixa dentro da nossa estratégia. Após isso acontecer, você ficaria
ficaria esperando então que um pivô fosse rompido. Ou seja, você vai ficar esperando que apareça uma seta vermelha. Se aparecer uma seta verde, você iria ignorar, porque a tendência pelas médias móveis é de baixa. E você percebe que, nesse momento aqui, surgiu uma seta vermelha. Essa seta vermelha surgiu porque o indicador considerou que nós tivemos um pivô rompido bem aqui, olha. A partir do momento em que você tem um pivô rompido a favor da tendência de baixa das médias móveis, você pode estar considerando dentro da sua estratégia abrir uma operação de venda, tentando se aproveitar dessa tendência, entendeu? Tentando ir a favor da tendência. Mas à frente, perceba que nós tivemos uma outra seta vermelha, bem aqui. Isso significa que o indicador considerou que nós tivemos um pivô de baixa rompido bem aqui, olha. Então aqui atrás você teve esse pivô rompido e aqui na frente você teve esse outro pivô rompido. E percebe, a favor da tendência das médias móveis. Dentro da sua estratégia, você poderia achar coerente vender nessa situação tentando se aproveitar dessa movimentação de queda. E como eu disse, como a tendência pelas médias móveis é de baixa, quando você tiver essas setas verdes aqui, olha, você iria ignorar, porque essas setas verdes estariam marcando para você exatamente isso daqui, olha. Um rompimento de pivô de alta, olha. E aqui também um outro rompimento de pivô de alta. Porém, cara, como eu disse a você, a tendência formada pelas médias móveis aqui é de baixa. Você não poderia ir contra essa tendência, beleza? É muito importante ficar atento a isso, cara, porque, por exemplo, olha só, esse pregão aqui foi um pregão terrível por conta de termos muita lateralização. Então você precisa dessas médias móveis para você conseguir filtrar ao máximo as movimentações, entendeu? E é claro, cara, para fortalecer, poderia ser interessante que você adicionasse ainda mais uma média móvel, por exemplo, de 72 períodos, em exponencial com deslocamento D1 na cor branca. E por que eu digo isso, cara? Porque, poxa, no dia em que você pegar uma lateralização, cara, como por exemplo aqui, olha, no dia 12 de agosto, uma lateralização terrível. Nesse outro dia aqui, olha, 17 de agosto, uma outra lateralização terrível durante o pregão inteiro, praticamente. Se você utilizar essas médias móveis, vai ficar mais fácil de você filtrar, porque quando você tiver uma boa tendência, como é o caso aqui, olha, você vai nadar de braçada muito provavelmente. Então perceba, as médias aqui todas alinhadas, cruzadas para baixo, você tendo aqui as setas marcando os pivôs de baixa para você, poxa, isso daqui pode gerar boas entradas dentro da sua estratégia. E em dias de lateralizações, cara, como é o caso aqui, olha, do dia 10 de agosto também, olha que lateralização terrível, vai conseguir te tirar da maioria dos sinais falsos. Não de todos, mas da maioria, entendeu? Porque como eu disse, a leitura dessas médias móveis deve ser a seguinte: se as médias estiverem todas cruzadas para baixo dessa forma aqui, você vai considerar direção de baixa. E aí, dentro da sua estratégia, você daria atenção somente para os pivôs de baixa, ou seja, somente para setas vermelhas. Agora, a partir do momento em que as médias estiverem cruzadas para cima, como é o caso aqui desse exemplo, você vai dar atenção apenas para setas verdes, que no caso são os rompimentos de pivôs de alta, e você vai ignorar todas as setas vermelhas. E quando as médias não estivessem demonstrando nem tendência de alta, nem tendência de baixa, você iria ignorar todos os sinais, entendeu? Uma outra possível estratégia que nós poderíamos estar tentando desenvolver seria aqui no tempo gráfico de 1 minuto, no mini índice mesmo, tá? E a ideia que eu tive é utilizarmos 4 médias móveis, então nós utilizaríamos 17, 72, 144 e 305. Nós deixaríamos todas elas exponenciais com deslocamento D1. E aí, cara, para fortalecer esse possível setup, nós poderíamos utilizar o indicador DMI. Você encontra aqui digitando ADX, DI+, DI-, ADX. Então você insere na janela, clica em OK, clica 2 vezes nesse indicador aqui, olha, no rodapé, vem na aparência, o DI- você coloca na cor vermelha, e o DI+ você coloca na cor verde. Para finalizar, pega uma linha horizontal e coloca ela no nível de 30. Então você clica 2 vezes nessa linha horizontal, coloca aqui, olha, preço 30. Mas para o que serve esse indicador maluco? Cara, esse indicador maluco que você está vendo aqui no rodapé, ele demonstra pra gente não só a tendência, como também a força da tendência. E como nós lemos ele de forma completamente objetiva? É da seguinte maneira: se a linha vermelha estiver acima da linha verde, a tendência é de baixa. Então aqui no caso, nós podemos considerar que temos uma tendência de baixa a partir desse ponto aqui. E essa tendência se estendeu até aqui embaixo. Olha. Então você já sabe que a tendência é de baixa. Porém, você precisa saber se essa tendência tem força ou não tem força. É aí que entra essa média branca, que é o ADX. Se o ADX estiver acima do nível de 30, que é essa linha horizontal que nós marcamos aqui, nós vamos considerar que a tendência tem força. Então, a partir desse momento aqui, olha,
em que o ADX foi acima do nível de 30, nós poderíamos considerar então que a tendência de baixa tinha força, beleza? Então percebe que o ADX ficou acima da linha horizontal durante todo esse período, até que, olha, a partir desse momento nós consideramos que a tendência perdeu a força. Então veja só que, inicialmente, tendência bem fraca, certo? Durante todo esse período aqui, olha, a tendência estava bem fraca. O ADX em momento algum foi acima do nível de 30. A partir do momento em que a gente percebeu que a linha verde estava acima da linha vermelha, a gente já sabia que a tendência era de alta. Só que além disso, você vai perceber que nesse ponto aqui, olha, o ADX foi acima do nível de 30, ou seja, foi acima da linha horizontal que nós marcamos nesse nível de 30. A partir desse momento, a gente vai considerar então, já que a tendência é de alta, né? Vamos considerar a partir desse momento que a tendência de alta tem força, entendeu? Então é dessa forma que nós lemos esse indicador DMI. Agora, a ideia que eu tive foi juntar isso com as médias móveis. Então nós temos aqui as 4 médias móveis e a ideia seria basicamente esperar que as médias estivessem alinhadas para cima, ou seja, cruzadas para cima, demonstrando tendência de alta nessa sequência aqui, olha, verde, vermelho, roxo e amarelo. Nesse caso nós sabíamos que as médias estavam demonstrando tendência de alta. Observaríamos o indicador no rodapé, que é o DMI. Se a linha verde estivesse acima da linha vermelha, como é o caso aqui, e o ADX fosse também acima do nível de 30, como foi aqui, aí nós teríamos uma condição favorável para estarmos acreditando nos pivôs de alta. Então a cada pivô, cada rompimento de pivô que nós tivéssemos aqui, nós poderíamos estar tendo uma confiança maior. Então aqui, olha, nós tivemos um rompimento de pivô nesta vela, porque nós tivemos uma seta verde, como você pode ver. Então nós poderíamos estar comprando aqui, acreditando na tendência de alta. Aqui tivemos um outro rompimento de pivô, olha, nessa seta verde. Nós tivemos, cara, vários outros rompimentos de pivô, como você pode ver, olha, onde nós poderíamos estarmos utilizando como ponto de entrada, acreditando na continuidade da tendência, já que nós temos a força do DMI e as médias móveis cruzadas para cima. A partir do momento em que os indicadores não estivessem conversando, cara, nós ficaríamos de fora. Percebe aqui, olha, o DMI não está demonstrando força para nenhum lado, como você pode ver, e além disso nós tivemos vários pivôs aqui, olha, para baixo, marcados pelo indicador pivôs. Nós não faríamos nada, nós ficaríamos de fora, porque esse tipo de movimentação não está de acordo. Só que percebe logo em seguida, a tendência de alta retoma força, isso porque o ADX foi acima aqui do nível de 30, as médias móveis voltaram a demonstrar tendência de alta, olha, a partir desse ponto. E aí, olha as setas verdes aqui do pivôs. Olha, tivemos aqui um rompimento de pivô nesse ponto, outro rompimento de pivô aqui, outro rompimento de pivô aqui, outro aqui. Nós poderíamos estar utilizando isso para estarmos abrindo as nossas operações, né, como pontos de entradas dentro da nossa possível estratégia. Nós poderíamos estar fazendo isso, é claro, até o momento em que os indicadores parassem de conversar entre si. Esse tipo de combinação, cara, é muito importante porque em pregões em que o preço não tiver força, nós ficamos de fora. Percebe aqui, as médias estavam demonstrando tendência de alta, porém percebe que o preço, olha, se manteve fraco durante o pregão inteiro. Aqui no dia 31 de julho, percebe que o indicador ADX praticamente não combinou com as médias móveis em momento algum. Então nós não faríamos operações aqui. E vão ter pregões também, cara, que vão ser muito ruins de operar a favor da tendência. Dá só uma olhada nesse pregão aqui, olha. Esse daqui foi o pregão do dia 17 de julho. Olha que pregão terrível, totalmente lateral. Então se você opera estratégias que vão a favor da tendência, se você não tiver indicadores para estar filtrando essas movimentações, você vai levar stop atrás de stop. Mas é claro, cara, lembrando sempre, estou te mostrando aqui são apenas ideias, não são estratégias prontas. Mas já dá para ver, cara, que é bem simples de desenvolver setups utilizando esse indicador gratuito. Mas agora vamos ver a versão Pro do indicador pivôs. Vamos lá. Como funciona o indicador pivôs na versão Pro. Agora no pivôs Pro, diferente dessa versão gratuita, nós já temos os sinais de rompimentos de pivôs já filtrados automaticamente pela tendência principal do mercado. E além disso, cara, nós temos a opção de posicionarmos alvos e stops, como você pode ver. Nós temos também a opção de selecionarmos um stop móvel ao invés de um stop fixo. Então, como você pode ver, a cada pivô confirmado, nós temos aqui, olha, um stop móvel acompanhando esse pivô. Isso você pode fazer se você quiser. Temos também a opção de confirmar rompimentos, ou seja, na versão gratuita, cara, nós temos vários rompimentos aqui que são apenas violações.
Agora, na versão Pro, nós temos bem menos rompimentos, como você pode ver, porém esses rompimentos recebem uma camada maior de confirmação. Além disso, você tem a opção de utilizar as minhas médias móveis, como você pode ver, olha, Pio Médias 1, Pio Médias 2. Essas médias móveis podem te ajudar a filtrar melhor a tendência. E para finalizar, é claro, nós temos como configurar um alarme quando um sinal de pivô for confirmado. Mas vamos por partes, cara. Primeira função, sinais de pivôs filtrados pela tendência. Cara, no Pio Pivôs Pro, você já tem aqui automaticamente as setas que marcam os rompimentos de pivôs a favor da tendência. Ou seja, esses rompimentos de pivôs que você está vendo aqui no gráfico, eles já são automaticamente filtrados pela tendência. Diferente, olha, da versão gratuita. Se você for fazer aqui uma comparação, a versão gratuita, ela não tem um filtro automático. Ela simplesmente mostra todos os rompimentos de pivôs. Agora, para facilitar a nossa vida, na versão Pro, como eu disse, eu já coloquei no automático um filtro, então você nunca vai ter uma seta verde mostrando o rompimento de pivô quando a tendência for de baixa. Você nunca vai ter uma seta vermelha demonstrando para você um rompimento de pivô quando a tendência for de alta, entendeu? É diferente da versão gratuita, que vai te mostrar todos os pivôs independente da tendência, beleza, cara? Segunda função, confirmação de pivôs. Cara, clicando 2 vezes no indicador Pio Pivôs Pro, você vai ver que, por padrão, essa opção confirmar rompimento já vem acionada. E essa opção significa que só serão geradas setas de rompimentos quando o fechamento da vela superar o pivô. Poxa, Pio, mas como assim? Não entendi. Tranquilo, cara, dá só uma olhada nisso. Digamos que o preço fez essa movimentação, né? Deixou um pivô pra gente, e uma vela veio, subiu, rompendo esse pivô e em seguida ela voltou, deixando pra gente, olha, um pavio. Ou seja, o fechamento desta vela foi abaixo desse pivô. Porém, esta vela violou o pivô. Se você tiver com aquela opção confirmar pivô desativada, aqui embaixo, olha, irá aparecer uma seta para você. Se aquela opção estiver desativada, qualquer violação de pivô já será considerado rompimento, entendeu? Agora, se a opção de confirmar pivô estiver acionada, não irá aparecer uma seta para você aqui, porque seria necessário que isso aqui acontecesse. Olha, digamos que você teve um pivô e aí veio uma vela, ultrapassou o pivô anterior, só que além disso, ela fechou acima do pivô. Então ela teve o fechamento dela, olha, acima desse último pivô. Aí sim, cara, vai aparecer para você uma seta abaixo do preço, confirmando rompimento de pivô. Isso, cara, nós só temos na versão Pro. Na versão gratuita, isso daqui já é considerado rompimento, tá? Então, na versão gratuita, se isso daqui acontecer para você, vai aparecer uma seta abaixo da vela. Na versão Pro, isso não vai acontecer. Então, é para isso que serve essa opção confirmar rompimento. Se você retirar essa opção, você terá mais setas. Então, caso você queira ter mais sinais no gráfico, certo? Mais sinais de rompimentos de pivôs no gráfico, basta que você desative essa opção de confirmar rompimento, e aí você terá mais setas no gráfico, tá beleza, cara? Terceira função, alvos e stops. Cara, ainda nas configurações do Pio Pivôs, você vai perceber que nós temos as opções de alvo e stop fixos, como também você tem a opção de stop móvel. Então, se você desenvolver uma estratégia com esse indicador e você precisar de uma sugestão de stop, você pode selecionar aqui, olha, mostrar alvo e mostrar stop e clicar em OK. E aí o indicador vai vir desta forma aqui para você, olha, todas as vezes em que surgir uma seta, por exemplo, aqui nós tivemos uma seta vermelha, demonstrando que aqui teve um rompimento de pivô, você terá uma linha vermelha, que é uma sugestão para você estar posicionando o seu stop, e terá também uma linha horizontal verde, que é uma sugestão para você estar posicionando o alvo. Se o seu alvo for atingido, será posicionado aqui no seu gráfico, olha, um certo, como você pode ver, e isso vai te ajudar, é claro, a fazer backtest da sua estratégia. Então percebe, teve aqui uma seta vermelha, demonstrando que um pivô foi rompido, aqui está a sua linha horizontal vermelha para você estar posicionando o seu stop, e aqui embaixo está uma linha verde, horizontal, para você estar posicionando o seu alvo. E repito, caso o seu alvo seja atingido, você terá um símbolo de certo aqui. Olha, aqui a tendência reverteu. Tivemos uma seta verde demonstrando um rompimento de pivô. Foi uma reversão de tendência, né, de baixa aqui para a tendência de alta. Aqui estaria o local para você posicionar o seu stop, né, uma sugestão de stop, e aqui em cima estaria o seu alvo. Percebe que quando o preço atingiu o alvo, você teve aqui, olha, um símbolo de certo. Agora, caso o preço atinja o seu stop, isso daqui vai acontecer. Olha, aqui nós tivemos um rompimento de pivô, aqui estaria o seu alvo e aqui embaixo estaria o seu stop. Nesse caso, o stop seria atingido.
e aí quando o seu stop for atingido, aparece esse símbolo aqui, olha, DX, demonstrando que o stop foi atingido. Tudo isso, cara, vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer backtest. E uma coisa extremamente interessante nesse indicador em relação aos alvos e os stops, cara, é que você pode modificar aqui, olha, o risco retorno. Por padrão, o tamanho do alvo vem em 4 e o tamanho do stop vem em 2, ou seja, nesse caso aqui, o alvo é 2 vezes maior do que o stop. Isso é nítido aqui no gráfico. Por exemplo, aqui nessa operação, você estaria arriscando em torno de 300 pontos, mas estaria buscando aqui, olha, 600 pontos. Nessa outra operação, você estaria arriscando em torno de 150 pontos, mas estaria buscando, olha, 300 pontos. Mas você pode modificar isso, você pode modificar esse risco-retorno. Você pode utilizar um risco-retorno, por exemplo, de 1 para 1. Então aqui, olha, o tamanho do alvo é de 2 e o tamanho do stop também é de 2. Você pode fazer isso no intuito de ter um nível de acerto mais alto, entendeu? Então aqui, olha, o risco-retorno está de 1 para 1. A cada seta que aparecer no gráfico, você terá o alvo e o stop do mesmo tamanho. Olha só, aqui nós tivemos uma seta verde demonstrando que o pivô de alta foi rompido e o seu stop é do mesmo tamanho que o seu alvo. Você pode modificar esse risco-retorno da forma como você bem entender. Você pode utilizar risco-retorno negativo, caso você queira também, para aumentar mais ainda o nível de acerto, mas fica a seu critério de acordo com o seu perfil operacional. Uma outra coisa que você pode fazer, cara, é dizer o seguinte: cara, eu não quero utilizar o alvo, não quero utilizar o stop, o que eu quero utilizar mesmo é o stop móvel. Então você coloca aqui, olha, mostrar stop móvel, você clica em OK. Então ficaria dessa forma aqui no gráfico. Olha só, teve uma seta vermelha demonstrando que um pivô de baixa foi rompido. Beleza, você tem um stop móvel aqui. Nesse caso, por exemplo, caso a sua estratégia mande você vender aqui, você faria em torno de 256 pontos. Aqui você teve um outro rompimento de pivô. Se a sua estratégia mandar você vender aqui e você for acompanhando, né, com o seu stop aqui, olha, no stop móvel, essa operação você faria em torno de 400 pontos, entendeu? Depois, quando a tendência reverteu, você teve alguns sinais aqui, como você pode ver, e se você comprasse aqui embaixo, olha, se a sua estratégia mandasse, né, você comprar aqui embaixo, após termos essa seta verde aqui, olha, e você carregasse isso através do stop móvel, você teria aqui uma operação de 1000 pontos. Depois você teria uma outra operação aqui de 290 pontos. Então isso daqui vai depender do seu perfil operacional, isso vai depender como você vai desenvolver a sua estratégia, entendeu? Mas aí você percebe que você tem opções. Você pode utilizar o stop móvel, você pode utilizar o stop fixo, o alvo fixo também. Fica a seu critério, beleza? A quarta função, PIO médias. Novamente, clicando 2 vezes no indicador, você vai perceber que aqui embaixo, cara, nós temos as opções usar PIO médias 1 e usar PIO médias 2. Se você selecionar a opção de usar PIO médias 1, você terá a minha primeira combinação de médias móveis, tá? Então, automaticamente vão vir 2 médias móveis para você aqui no gráfico, olha. São médias móveis que não cruzam com tanta facilidade, elas te ajudam a identificar melhor a tendência. Agora, se você clicar 2 vezes no indicador e também selecionar usar PIO médias 2 e clicar em OK, você terá as minhas 4 médias móveis, tá? Você vai perceber que elas não são médias móveis exponenciais, tá? É um outro tipo de média. E a leitura que nós utilizamos nessas médias é a seguinte: se você chegar no gráfico e as médias estiverem nessa sequência aqui, percebe? Primeiro, média azul, abaixo da média azul, a média vermelha, abaixo da média vermelha, a média amarela e abaixo da média amarela, a média branca, você vai considerar então uma direção de alta. Então aqui nós estávamos em tendência de alta e aí dentro da sua estratégia você pode falar assim: poxa, beleza, vou acreditar mais nas operações de compra porque é tendência de alta. Agora, a partir do momento em que algo do tipo assim acontecer, olha, as médias não estiverem na sequência correta, como é o caso aqui, você simplesmente vai considerar lateralização. Percebe que a média amarela está lá em cima, olha. Isso daqui é uma lateralização. As médias não estão demonstrando tendência de alta, entendeu? Essas médias com certeza vão te ajudar demais em situações como essas aqui, olha. Em nenhum momento aqui as médias móveis demonstraram tendência nem de alta nem de baixa. Olha, as médias ficaram embaralhadas o tempo inteiro, te livrando de todo e qualquer sinal falso. Isso aqui no dia 10 de agosto. Já no outro pregão, as médias rapidamente demonstraram aqui pra gente tendência de baixa, já que nós tínhamos essa sequência aqui, olha, média azul abaixo de todas as médias, depois acima dela média vermelha, acima da vermelha amarela e acima da amarela branca. Poxa, sabendo que nós temos essa sequência, nós sabíamos então que a tendência era de baixa. Aí aqui nessa situação sim nós poderíamos operar. Isso é claro, né, cara? Caso você desenvolvesse uma estratégia utilizando essas médias móveis, porque isso não é obrigatório. Você não precisa desenvolver uma estratégia utilizando essas médias móveis. Mas a partir do momento em que isso aqui acontecesse, olha, percebe que a média amarela desceu tudo, ultrapassou a média vermelha. A partir daqui você já sabe que você já não tem mais uma tendência de baixa, que a tendência de baixa está perdendo a força. Agora nós entramos em uma lateralização, olha, entende? E aí você ficaria de fora novamente. E olha o outro pregão do dia 12 de agosto. Olha essa lateralização.
E olha as médias móveis, né, te tirando de todo e qualquer sinal falso. Durante o pregão inteiro, as médias aqui, olha, quase o pregão inteiro, né, as médias ficaram lateralizadas. Olha, durante todo esse período aqui, as médias ficaram lateralizadas e nós não poderíamos abrir nenhuma operação aqui, olha. Senão nós levaríamos vários stops, como você pode ver, olha, vários stops. Então, não poderíamos operar porque as médias estavam demonstrando pra gente lateralização. A partir do momento em que as médias alinharam, olha, no final do pregão, a partir daqui, olha, entramos em tendência de baixa e aí já tivemos aqui um pivô de baixa, rompido, seria ganho. Outro pivô de baixo rompido seria ganho aqui também, né? Mas o pregão já teria fechado. Inclusive, nesse último pregão do dia 17 de agosto, cara, as médias demonstraram lateralização o pregão inteiro. Então nós não operaríamos em momento algum e percebe que se nós operássemos, olha o tanto de stop que nós levaríamos. Então as médias aqui teriam tirado a gente de toda e qualquer operação ruim, de todo e qualquer sinal falso. Nós não operaríamos esse pregão porque seria um pregão inteiro de lateralização. Então é por conta disso que eu achei importante colocar essas médias móveis nesse indicador. Mas caso você não queira desenvolver uma estratégia com essas médias móveis, é tranquilo, cara. Basta que você desative aqui, olha, Pio Médias 1 e Pio Médias 2 e pronto. Você não vai precisar utilizar essas médias móveis para desenvolver a sua própria estratégia. Quinta função, alarmes. Cara, para facilitar a nossa vida, todas as vezes que um pivô for confirmado, irá disparar um alarme aqui no Profit Chart. E caso você queira ativar um alarme aqui no Profit Chart, é muito simples, cara. Basta que você venha em ferramentas, em seguida venha em alarmes, depois você clique em estratégia, você irá pesquisar por Pio Pivôs Pro, aqui está o indicador Pio Pivôs Pro, você então seleciona o ativo em que você opera, por exemplo, o mini índice ou mini dólar, vou selecionar aqui, olha, o mini índice, vou colocar o intervalo em que eu gosto de operar, no meu caso eu gosto muito do tempo gráfico de 1 minuto, e aí notificação eu coloco ao fechar o candle, condição satisfeita apenas ao fechar. Em seguida eu posso selecionar qualquer alarme, vou colocar esse último alarme aqui, olha. Em seguida eu clico em inserir e vai aparecer para mim alarme criado Pio Pivôs Pro. Dessa forma, cara, todas as vezes em que um pivô for confirmado, irá disparar um alarme aqui no Profit Chart e eu vou poder largar tudo o que eu estiver fazendo para focar aqui no gráfico. Pronto, cara, e esse indicador está disponível agora na loja da Nelogica aqui no Profit Chart. Então basta que você clique aqui, olha, em estratégias, em seguida você clique em loja de estratégias. Aqui basta que você digite PIO. Chegando aqui, você deverá procurar por Pio Pivôs Pro. Você então clica nesse botão azul e aqui você poderá escolher o plano que melhor te atender. Em seguida, basta que você clique em contratar. Lembrando sempre que, cara, você pode ficar tranquilo, você tem 7 dias de garantia pela Nelogica. Se você não gostar do indicador, né, se você colocar ele aqui no gráfico, olha, e não gostar do indicador, basta pedir o seu reembolso que a Nelogica devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias, entendeu? Então você não tem nada a perder, cara. Mas fica tranquilo, cara, se você não quiser ou se você não puder contratar o Pio Pivôs Pro, poxa, a versão gratuita desse indicador já gera bons sinais de rompimentos de pivôs, que com certeza vai te ajudar muito no seu operacional. Modelos de setups com o indicador Pio Pivôs Pro. Cara, o modelo de setup que veio em minha mente é o seguinte, vamos clicar 2 vezes no indicador. Por padrão, o indicador vem dessa forma aqui, olha, tamanho alvo 4, tamanho stop 2. Então, nessa nossa possível estratégia, vamos utilizar o alvo de 4 mesmo e o stop de 2. E vamos utilizar tanto o Pio Médias 1 como também o Pio Médias 2. Essa minha ideia, cara, é para o tempo gráfico de 1 minuto no mini índice. E é importante que eu esclareça uma coisa para você. Quando você utiliza o alvo 2 vezes maior do que o stop, o seu nível de acerto vai lá embaixo. Então esse setup aqui, muito provavelmente vai ter um nível de acerto bem baixo. Porém, em compensação, cara, quando você perder, você vai perder pouco. Então aqui nesse caso, o tamanho do seu stop seria de 245 pontos. Porém, o tamanho do seu alvo seria, olha só, de 511 pontos, entendeu? Então, com esse tipo de risco-retorno, você tende a levar mais stops. Só que quando você perde, você tende a perder pouco. E quando você ganha, você tende a ganhar mais. Então, tendo isso em mente, cara, vou te explicar qual é a ideia que eu tive para esse possível setup. Se nós chegarmos no gráfico e encontrarmos as médias dessa forma aqui, olha, todas cruzadas para baixo, na sequência correta, nós vamos esperar soar o alarme que um pivô de baixa foi rompido. Nesse caso, o alarme iria soar aqui. E aí, ao abrir a próxima vela, nós já poderíamos estar vendendo, certo? Na abertura do próximo candle. E aí o stop ficaria na linha vermelha e o alvo ficaria na linha verde. Da mesma forma que, se nós chegarmos no gráfico e as médias estiverem cruzadas para cima, como elas ficaram cruzadas para cima na sequência correta a partir daqui, nós vamos esperar que o alarme soe, confirmando, né, que um pivô foi rompido. Então aqui, olha, nessa seta iria soar um alarme. Na abertura da próxima vela, nós poderíamos estar comprando.
posicionando então o nosso stop aqui nessa linha vermelha, olha, e o nosso alvo na linha verde. Se nós chegarmos no gráfico e as médias estiverem dessa forma aqui, olha, desalinhadas, não estiverem nem cruzadas para cima, nem cruzadas para baixo, nós não iremos fazer nada. Vamos colocar uma regra que nós vamos esperar por sinais até no máximo 4h30 da tarde. Essa é a ideia desse setup. Sinceramente, não é um setup que vai de acordo com o meu perfil operacional, porque eu não gosto de risco-retorno positivo. Mas vamos ver como essa estratégia se sairia no mini índice no mês de agosto. Eu vou fazer os backtests rápido aqui e vou trazer os resultados para você. Pronto, cara, terminei os backtests desse nosso possível setup aqui no mês de agosto, certo? Do dia 3 de agosto até o dia 17 de agosto. E o resultado que nós temos até o momento nesse mês é de 13 ganhos e 10 stops. Percebe a taxa de acerto bem baixa? Isso porque o alvo é 2 vezes maior do que o stop. Então nós temos ali 56,52% de acerto. E a pontuação que nós faríamos seria em torno de 4.122 pontos. Cara, essa é uma pontuação muito boa, porque caso você opere assim como eu, com mais de 30 mini contratos, você teria feito em torno ali de R$ 24.700, somente operando do dia 3 de agosto até o dia 17 de agosto, e seguindo à risca as regras desse possível setup que nós acabamos de desenvolver. Mas cara, como eu disse, esse daqui não é o meu perfil operacional, certo? Eu apenas quis mostrar uma opção para quem gosta de operar dessa forma, né, com o alvo 2 vezes maior do que o stop, mas eu não gosto disso porque o nível de acerto é muito baixo e eu não consigo operar dessa forma. Então, vou mostrar agora um outro possível setup que vai mais de encontro com o meu perfil. Então eu provavelmente viria aqui no tamanho do alvo, colocaria 1, tamanho do stop eu colocaria 3, retiraria aqui o pio médias 2, clicaria em OK, o gráfico ficaria dessa forma e para finalizar eu viria aqui, olha, indicadores, e colocaria o indicador pivô point. Eu iria inserir no gráfico, clicava em OK, clico 2 vezes no indicador, viria aqui, olha, em níveis, colocaria método Leandro Storm, retiraria o nível de 100%, deixaria apenas o nível de 61,8%, clicaria em OK. A minha ideia com esse possível setup, cara, seria a seguinte: se o preço estiver abaixo de todas essas linhas aqui, olha, do pivô point, como você pode ver, e as minhas médias estivessem cruzadas para baixo, e além disso, eu tivesse uma confirmação de rompimento de pivô de baixa, eu estaria vendendo na abertura desse novo candle, posicionando o meu stop aqui nessa linha vermelha e o meu alvo nessa linha verde. Poxa, Pio, mas com esse risco-retorno você faria em torno de 110 pontos aqui e estaria arriscando perder 320 pontos. Sim, cara, eu compreendo isso, mas esse é o meu perfil operacional, é assim que eu gosto de operar. Em compensação, eu aceito apenas um stop por dia, entendeu? E busco 3 ganhos seguidos. Então aqui, olha, percebe que o preço continua abaixo das 3 linhas do pivô point. Eu tive aqui, olha, uma confirmação de rompimento de pivô de baixa. Eu venderia na abertura dessa outra vela, posicionaria meu stop na linha vermelha, meu alvo na linha verde. Teria aqui o segundo ganho do dia, teria feito aqui em torno de 120 pontos, arriscando 340 pontos, né, em torno de 340 pontos. Novamente, mais à frente, olha, teria esse outro sinal de rompimento de pivô, preço totalmente abaixo do pivô point, as médias cruzadas para baixo, tivemos esse rompimento de pivô para baixo, eu venderia na abertura dessa vela aqui, olha, e já pegaria a saída da operação aqui embaixo. Faria aqui em torno de 120 pontos, 125 pontos, tá? E aí eu já fecharia o gráfico e voltaria somente no próximo pregão. No pregão em que isso aqui acontecesse, olha, por exemplo, no dia 12 de agosto, que é o pregão seguinte a esse que eu acabei de mostrar a você, eu ficaria de fora. Olha só, o preço ficou o dia inteiro entre as linhas do pivô point, então não operaria em momento algum aqui. Eu só operaria se o preço fizesse isso daqui, olha, se ele viesse aqui para cima, trabalhar acima das linhas do pivô point, aí sim eu buscaria por compras, ou se ele fosse abaixo aqui, olha, das linhas do pivô point, aí eu estaria buscando por vendas. Mas nesse caso, o preço ficou o dia inteiro entre as linhas do pivô point, por conta disso eu considero lateralização, então não faria nada aqui nesse pregão. A mesma coisa que no dia 10 de agosto, olha só, o pregão anterior ao pregão do dia 11, tá? No dia 10 de agosto, percebe, o preço em momento algum foi acima ou abaixo do pivô point, então nesse pregão, nesse possível setup, eu também não operaria. Agora, no pregão do dia 7 de agosto, anterior, né, ao pregão do dia 10 de agosto, aí sim, olha só, o preço veio trabalhar abaixo das linhas do pivô point, então já sabia que a tendência era de baixa, as médias cruzadas para baixo, então tive aqui, olha, um rompimento de pivô, venderia aqui, teria um ganho rápido, né, um scalp, do jeito que eu gosto de operar. Tivemos um outro rompimento de pivô de baixo aqui, seria o segundo ganho do dia, depois um outro rompimento de pivô de baixo, seria então o terceiro ganho do dia aqui embaixo, olha. E aí eu fecharia o pregão e voltaria somente no próximo pregão. E aí, olha só, no pregão anterior a esse, no dia 6 de agosto, o preço veio trabalhar abaixo das linhas do pivô point, médias cruzadas para baixo, tivemos aqui um rompimento de pivô para baixo, preço pegaria saída da operação aqui embaixo. Outro rompimento de pivô para baixo bem aqui, olha, preço pegaria saída da operação aqui embaixo. Aqui tivemos um rompimento para cima.
só que a tendência era de baixa, então não faríamos nada aqui. E para finalizar, tivemos aqui, olha, um pivô para baixo e o preço pegaria essa operação aqui embaixo. Eu fecharia o gráfico e voltaria somente no próximo pregão, porque a minha meta são 3 ganhos seguidos, entendeu? Por enquanto, só te mostrei exemplos de venda, né? Mas aqui nós temos um exemplo de compra. Olha só, esta vela fechou acima de todas as linhas do pivô point, como você pode ver, e ela própria teve um rompimento de pivô para cima, percebe a seta aqui? As médias estão cruzadas para cima, então eu compraria na abertura desse novo candle e o preço atingiria o meu alvo aqui em cima, olha. É um scalp bem rápido, tá? Mas é um scalp que já me renderia aqui, olha, em torno de 120 pontos, 130 pontos. E poxa, cara, 130 pontos, para quem opera ali com mais de 30 mini contratos, seria ali em torno de R$780, entendeu? Apenas nessa pequena movimentação aqui. Não adianta, cara, esse é o meu perfil operacional, eu gosto de operar assim. E aí nesse pregão do dia 5 de agosto, nós não teríamos mais sinais de entradas aqui, porque a estratégia não teria encaixado. Então seria apenas essa operação. Só que no dia anterior a esse, nós tivemos alguns sinais de compras aqui, olha, no dia 4 de agosto. Então percebe, teríamos aqui um ganho, outro ganho, e o terceiro ganho seguido. Eu fecharia o gráfico e voltaria somente no outro pregão. Dia 3 de agosto, dá uma olhada só, cara. Nós teríamos aqui a estratégia encaixada a partir daqui. Olha, uma seta vermelha, demonstrando rompimento de pivô de baixo, abaixo, todas as linhas do pivô point, as médias cruzadas para baixo. Então eu venderia aqui, na abertura desse candle, já pegaria essa daqui embaixo, primeiro ganho. Aqui tivemos um outro sinal de venda, seria o segundo ganho. Depois, cara, nós até tivemos mais à frente, ainda nesse pregão, um sinal de venda, olha só, um sinal de venda. Só que as médias estavam cruzadas para cima, então não teria encaixado a estratégia, então não faria essa operação. E aí seria apenas essas duas operações aqui no dia 3 de agosto. Vou terminar os backtests aqui no mês de agosto e eu já volto com o resultado para vocês. Olha só, cara, esse possível setup que eu acabei de mostrar a você no mês de agosto, pegando ali do dia 3 de agosto até o dia 17 de agosto, ele teve 18 ganhos, um stop, uma taxa de acerto de 94,7% de acerto, ou seja, uma taxa de acerto muito alta, do jeito que eu gosto de operar, e a pontuação foi de aproximadamente 2.000 pontos positivos, beleza? Percebe que no possível setup anterior, nós tivemos uma taxa de acerto infinitamente mais baixa, porém, nós tivemos uma pontuação muito maior, mais do que o dobro. Isso porque nós estávamos utilizando um risco-retorno onde o alvo é 2 vezes maior do que o stop. E no caso desse possível setup, que tem mais o meu perfil operacional, nós utilizamos um risco-retorno onde o alvo é 3 vezes menor do que o stop. E é claro que eu segui algumas regras, né, cara? Como eu disse, a minha meta era de 3 ganhos seguidos, então se eu atingisse 3 ganhos seguidos eu parava de operar, e o meu limite de perda diário é de apenas um stop. Então se eu levo um stop, eu já paro de operar na hora. Então, cara, é preciso entender qual é o seu perfil. Esse daqui é o meu perfil. Por mais que eu faça menos pontos, eu prefiro compensar essa pontuação menor operando com mais mini contratos. Então, eu opero sempre com mais de 30 mini contratos, para valer a pena operar buscando uma pontuação tão pequena, entendeu? Mas isso, como eu disse, é questão de perfil operacional. E é claro, cara, a gente não precisa se prender a gráficos temporais. Nós poderíamos desenvolver uma estratégia como essa mesmo, um gráfico Renko, por exemplo, gráfico de 15R no mini índice. E aí, cara, poderia ser aquela mesma história, né? Quando o preço estivesse entre as linhas do pivô, nós não faríamos nada. Agora, a partir do momento em que estivesse abaixo do pivô, nós poderíamos operar. E é claro, nós não precisaríamos utilizar esse tipo de risco-retorno, tá, cara? Se você quiser, você pode modificar. Pode utilizar aquele risco-retorno mesmo de 4 aqui, olha. De 2, você pode utilizar também o risco-retorno de 1 para 1. Você pode utilizar o risco-retorno onde você busca um alvo de 3 com um stop de 2. Você pode fazer isso também. E aí, da mesma forma, quando o preço estiver entre as linhas do pivô, você ignora todos os sinais, porque muito provavelmente você vai levar muitos stops. A partir do momento em que o preço começa a trabalhar abaixo das linhas do pivô, tendo as médias apoiando, olha aí as entradas que você poderia estar fazendo, olha, certo? Tá entre as linhas do pivô, fica de fora, porque muito provavelmente vai rolar muitos stops. Mesma coisa aqui, olha, tá entre as linhas do pivô, fica de fora. A partir do momento em que o preço vai abaixo das linhas do pivô, você já começa a trabalhar a favor da tendência de baixa, olha, entendeu? A mesma história quando o preço, olha, vai acima das linhas do pivô. Aí você poderia desenvolver uma estratégia onde você trabalha na ponta compradora. Para finalizar, cara, eu vou te mostrar agora um último modelo de setup que poderia ser da seguinte maneira. Vamos utilizar o pivô point nessa configuração mesmo, as médias também, vamos utilizar as médias aqui versão 1, só que ao invés de utilizarmos alvo fixo e stop fixo, a gente utilizaria o stop móvel. Vamos clicar agora em OK. Pronto, cara, e aí nós poderíamos seguir aquela mesma estratégia. Poxa, as médias estão cruzadas para baixo, preço abaixo do pivô point, teve aqui um pivô
de baixa, nós poderíamos estar vendendo aqui, olha, na abertura da outra vela, da próxima vela, e poderíamos ir acompanhando, olha, o stop móvel com o nosso stop, até o momento em que, olha, o preço fechasse acima do stop móvel, e aí a gente sairia da operação. Então aqui, por exemplo, nós faríamos em torno de 570 pontos, né? Caso, é claro, esse seja seu perfil operacional, né? Operar dessa forma. Aí depois mais à frente, olha, um outro sinal de rompimento de pivô de baixo, preço abaixo de todos os pivô points, médias cruzadas para baixo, mesma história. Abriu outra vela, poderia estar vendendo aqui, na abertura da nova vela, e segurar até uma vela fechar acima do stop móvel. Então você faria aqui em torno de 250 pontos, 240 pontos, entendeu? E aí você poderia fazer isso, né? Caso essa seja a sua estratégia, até você bater a sua meta. Então, por exemplo, aqui você teria um outro sinal, e aqui você já poderia estar fazendo em torno de 400 pontos, entendeu? Quando o preço estivesse entre as linhas do pivô point, não faz nada, fica de fora nessas situações aqui, olha, apesar de que você teria bons sinais, olha, como você pode ver, mas é preferível trabalhar quando o preço de fato tem tendência, né? Então aqui, olha, o preço foi abaixo das linhas do pivô point, as médias são cruzadas para baixo, olha quantos rompimentos de pivô você teve, olha, um aqui, outro aqui, outro mais à frente também, olha como você pode ver. Lembrando que esses pivôs já são todos filtrados automaticamente no código também. E olha só, toda a movimentação que você poderia ir acompanhando com esse stop móvel. É difícil você pegar esse tipo de movimentação, cara, mas se você opera isso, eventualmente você vai acabar um dia pegando uma tendência dessa. E olha só, o preço chegou a cair mais de 2.800 pontos, até atingir ali, olha, o stop móvel. E aí, no pregão anterior, olha só, lateralização, fica de fora. Depois você teve outra tendência, olha, você poderia estar trabalhando nessa tendência de baixa aqui, no pregão anterior, no caso aqui dia 7 de agosto. Várias boas operações, como você pode ver, olha, 790 pontos, outra aqui, olha, de 620 pontos. Nem sempre você vai pegar tendências dessa forma, né? Isso é importante que você saiba. Monter diz que isso aqui vai acontecer, olha. A estratégia encaixou, você vendeu aqui, só que você tomou um stop 145 pontos. Novamente, estratégia encaixou, só que você tomou um stop de 186 pontos. Depois a estratégia no mesmo pregão encaixou de novo, outro stop de quase 300 pontos. Então nem tudo são flores, tá, cara? Nem sempre você vai pegar boas operações. Mas dá pra ver que dá para desenvolver uma boa estratégia utilizando esse setup de médias móveis junto com o ponto de pivô e também o stop móvel do indicador. Tá ok, cara? Mas lembrando sempre, modelos e setups não são setups prontos, são ideias. E você não precisa usar exatamente nada do que eu mostrei aqui. Você pode desenvolver as suas próprias estratégias, os seus próprios setups. Eu apenas compartilhei ideias. Se você gostou de qualquer ideia que eu mostrei aqui, testa, volta no seu gráfico e faça backtest para que você comprove se isso funciona ou não. E cara, o Pio Pivôs Pro faz parte de uma série de indicadores que eu venho desenvolvendo. Nós também temos o indicador Pio Alto Fibonacci. Cara, esse indicador é sensacional. Ele traça as retrações de Fibonacci pra gente de forma automática, sem você precisar ficar pegando aqui, olha, a ferramenta de retração de Fibonacci e vir traçando. O indicador já faz isso para você automaticamente. Então, quando o preço está na parte de cima do indicador, a gente vai utilizar essas linhas aqui, olha, como regiões de suporte, certo? Para quando o preço estiver retraindo, nós estarmos comprando. O preço retrai, nós compramos nessa região. E quando o preço estiver na parte inferior do indicador, nós utilizamos esses níveis de retração como zonas de resistência. Então, por exemplo, aqui nós teríamos o primeiro nível, né, o nível mais fraco ali de Fibonacci. Porém, se você gosta de pegar operações mais longas, você poderia estar vendendo nesses níveis aqui, olha, que são os níveis mais fortes de Fibonacci. Percebe que o preço, olha, retraiu nesses níveis e depois voltou a cair, resistiu nesse nível mais curto de Fibonacci, voltou a cair novamente. Então é um Fibonacci automático, você não vai precisar ficar traçando a retração de Fibonacci dessa maneira, olha. O indicador já vai fazendo isso para você automaticamente durante o pregão. Então esse é o indicador Pio Fibonacci. Só que nós também temos, cara, o indicador Pio Ranges, que gera zonas de suporte e resistência pra gente automaticamente, olha, durante o pregão. Temos também, cara, o indicador Pio Rank, que eu gosto muito de utilizar para pegar reversões de tendências, principalmente junto com o indicador Pio Reversões. E aí, por exemplo, quando o sinal casar com o Pio Rank, olha, médias cruzaram para cima, nesse ponto. O Pio Rank ficou verde, então eu poderia acreditar nessa reversão. Depois, olha, as médias cruzaram para baixo nesse ponto. O Pio Rank ficou vermelho, olha a reversão, entende? E os alunos do método Pulsar 3.0 vão receber todos esses indicadores gratuitamente no módulo bônus, agora no mês de junho, tá beleza, cara? Então todos os indicadores que eu for desenvolvendo serão entregues gratuitamente para os alunos do método Pulsar 3.0 no módulo
módulo bônus. Lembrando sempre, cara, que o Pio Pivôs Pro está disponível aqui, olha, em estratégias, em seguida loja de estratégias. Chegando aqui, você pesquisa por Pio, P-I-O. Chegando aqui, você deverá procurar por Pio Pivôs Pro. Você então clica nesse botão azul e aqui você poderá escolher o plano que melhor te atender. Em seguida, basta que você clique em contratar. Lembrando sempre que, cara, você pode ficar tranquilo, você tem 7 dias de garantia pela Nelogica. Se você não gostar do indicador, né, se você colocar ele aqui no gráfico, olha, e não gostar do indicador, basta pedir o seu reembolso que a Nelogica devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias, entendeu? Então você não tem nada a perder, cara. Bem, cara, eu não sei qual dessas duas versões vai se encaixar no seu perfil. Talvez a versão gratuita já resolva tudo o que você precisa, mas talvez a versão Pro já te dê exatamente aquilo que está faltando. E só tem um jeito de você descobrir. Testa. Então abre o gráfico, coloca os pivôs, vê o que acontece com seus próprios olhos. Não tem promessa aqui, cara. Tem uma ferramenta que eu trouxe para o Profit Chart e que agora é sua também. Se esse vídeo valeu de alguma coisa para você, poxa, cara, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque é claro, eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. E são as estratégias da versão Next. Ou seja, são as novas estratégias Pulsar que utilizam o indicador e a coloração Pulsar. E uma outra coisa interessante também é que todas essas estratégias aqui são automatizadas. Quando você chegar nesse módulo aqui atrás, olha, configurações dos robôs, você vai encontrar o robô Pulsar 400 versão Next, vai encontrar também o robô Pulsar 500 versão Next, 600 versão Next e também o robô Pulsar 700 versão Next.